Garçom preto salva milionária embriagada e muda sua vida com uma oferta transformadora. A festa dava todo vapor. Luzes piscantes refletiam o glamour daquela noite de gala no Hotel 5 Estrelas. O Rio de Janeiro, cheio de vida, parecia brilhar ainda mais sob a música alta e as gargalhadas que ecoavam por todo lado. Lucas, um garçom afro-brasileiro de apenas 27 anos, se movia entre os convidados, equilibrando bandejas com os drinks mais exóticos e caros. Em seu coração, as ambições dançavam, mas a realidade de sua vida ainda era opressora. Ele sonhava em ser mais do que um mero garçom, mas a pressão de sua origem o segurava como braçadeiras em um barco furado. Foi então que Clara apareceu. A bilionária, perdida em um mundo de excessos, era oposto do que Lucas conhecia. Vestido de designer, ela caminhava com uma confiança vacilante, cercada por um bando de amigos sorridentes, mas totalmente falsos. Ele a observou enquanto ela ria por trás de um copo de champanhe. O conteúdo borbulhante subindo antes de desaparecer em sua boca. Mas, ao olhar nos olhos dela, viu um reflexo de desespero que a riqueza não podia esconder. E quando tudo parecia perfeito, o pesadelo aconteceu. Clara, em um momento de fraqueza, perdeu a batalha com as bebidas e desmaiou em plena pista de dança. Os olhares se voltaram para ela e um frio na barriga apertou Lucas. Não pensou duas vezes. Deixou sua bandeja e correu em sua direção. O som da música já não existia. Tudo o que restava era a urgência de agir. Com um gesto seguro, ele a segurou, evitando que sua queda se tornasse um espetáculo embaraçoso para todos. Os murmúrios começaram. Quem ele pensa que é? Aquele garçom não deve se meter. Mas Lucas não escutava. Ele sabia que, para ela, aquilo poderia ser um colapso público, uma mancha em sua imagem perfeita. Com todo o seu esforço, ele a levou para uma área privada, longe dos olhares críticos. Quando Clara acordou, seu olhar estava vazio, mas havia uma centelha de algo ali, uma conexão que começou a se formar. Ele a ajudou a se recompor, e naquele momento de vulnerabilidade, Clara fez uma proposta. Você quer trabalhar comigo como meu assessor pessoal? A oferta ecoou na mente de Lucas. Aquilo era impossível, um sonho que ele nunca se atrevera a imaginar. Uma chance de escapar da vida em que estava preso. Mas poderia confiar em alguém como Clara? Uma bilionária perdida em um casamento sem amor? À medida que Lucas mergulhava nesse novo mundo, eles formavam uma aliança inusitada. Mas aos poucos, segredos perturbadores começaram a surgir. A vida de Clara não era tão perfeita quanto parecia. Eloquente, mas cercada por mentira e pressão do marido controlador, a história de sua riqueza era envolta em sombras que Lucas nunca imaginara. Como ele poderia ajudá-la a enfrentar seus demônios, se nem mesmo conhecia os próprios? E assim, com a tensão crescendo, Lucas olhou para o futuro que se desenhava. O que ele realmente queria? Uma vida repleta de glamour ou o amor verdadeiro? O que era mais importante? A riqueza ou a autenticidade? As perguntas se acumulavam, um emaranhado de incertezas. Sabia que com Clara ao seu lado, desafios inimagináveis estavam por vir. E com isso, uma pergunta pairava no ar. Até onde eles estariam dispostos a ir para preservar essa conexão que surgiu nas circunstâncias mais complicadas? E
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Lucas se perdia em seus pensamentos, a decisão que mudaria sua vida pairava no ar. A proposta de Clara se desenhava como uma saída, mas também como um mar revolto onde ele não sabia nadar. Mas antes que ele pudesse responder, algo aconteceu que fez seu coração parar. Um grito cortou a música. Socorro! Alguém, por favor! Era a voz de um dos seguranças, que corria em direção à pista de dança em alvoroço. Lucas sentiu um frio na nuca. O que poderia estar acontecendo? Ele se levantou, sua intuição gritando para que fizesse algo. Clara, ainda recuperando-se, seguiu seu olhar. Quando chegaram à multidão, o que Lucas viu o deixou paralisado. Um homem caído no chão, envolto por um mar de pessoas horrorizadas. Era Ricardo, o marido de Clara. Ou pelo menos era assim que Lucas o conhecia. O que ninguém sabia é que havia algo imediatamente errado. Ricardo não apenas estava desmaiado. Ele parecia sem vida. O chão em volta dele começava a se manchar de vermelho. Sangue! Era um baque, um silêncio estrondoso. O tempo parou. O pânico começou a tomar conta das pessoas. Murmúrios se espalharam como fogo. A tensão cortando o ar. Alguém o ajude! O que aconteceu? Lucas se aproximou, coração acelerado. Ele estava tão confuso que, mal percebendo as lágrimas começando a escorregar pelo rosto de Clara, ela se agachou ao lado do marido, gritando por ajuda. Mas enquanto ela o chamava, algo na expressão dela mudou. Não era apenas desespero, era medo. Um silêncio a envolveu. Lucas olhou para ela, seus olhos profundos e cheios de dor. Tentativa de se apegar a um vestígio de esperança. Mas o que estava acontecendo? A tensão entre eles cresceu, como uma tempestade prestes a eclodir. Então, uma mulher no fundo da multidão começou a gritar. Ele não pode morrer! Ele não pode! Era a irmã de Ricardo, e seu desespero reverberava, chocando todos ao redor. Mas antes que Lucas pudesse entender mais, algo estourou como um balão. A mulher se aproximou de Clara. Você! Foi você que fez isso! As palavras ecoaram na sala. Todo mundo ficou em silêncio. O olhar de Clara se transformou em algo inesperado. Não era apenas dor. Havia raiva, desprezo. Lucas ficou paralisado. O que estava acontecendo? Ele recuou um passo. A revelação parecia se formar na atmosfera pesada. Clara não era apenas uma bilionária perdida. Havia algo mais. A irmã de Ricardo, com o rosto distorcido pela dor, esbravejou. Ele descobriu sobre você. E você não podia permitir que ele contasse. Você destruiu a vida dele. Lucas não sabia a quem olhar, se a Clara ou a mulher que parecia prestes a desmaiar de tanta raiva e desespero. Clara olhou para Lucas. Seus olhos, que antes estavam cheios de vulnerabilidade, agora revelavam algo escondido. Eu não tenho o que você pensa que eu tenho. As revelações, como um dom único,
despencavam sobre eles. Um segredo obscuro, uma verdade devastadora que mudaria tudo. O que poderia ter inicialmente sido uma nova oportunidade para Lucas, agora se tornaria um labirinto de traições, como um feitiço quebrado. E assim, no meio do caos, a pergunta pairou no ar. Quem era a verdadeira Clara? Lucas começou a se perguntar se havia feito a escolha certa. Como ele poderia ajudar alguém que, aparentemente, estava envolvida em uma rede de mentiras e segredos? Onde isso tudo os levaria agora? Lucas estava paralisado, suas emoções em uma balança, tentando compreender tudo o que cercava aquele momento aterrador. O vazio nos olhos de Clara saltava, enquanto a pressão do mundo ao redor se intensificava. Mas a verdade parecia tão obscura quanto o sangue que agora manchava o chão. Destruiu a vida dele! As palavras da irmã de Ricardo ecoavam na mente de Lucas, um eco doloroso que causava contorções em seu estômago. Algo estava muito errado. Um grito agudo cortou o ar pesado. Socorro! Chame uma ambulância! Mas Clara não parecia ouvir. Seus olhos estavam fixos no corpo inerte de Ricardo. Suas mãos tremiam. O desespero tomou conta quando ela percebeu que a situação era mais grave do que qualquer um poderia imaginar. O chão ao redor de Ricardo, agora saturado de sangue, parecia absorver a luz da festa, como se quisesse transformar essa noite de glamour em um pesadelo. Clara, o que aconteceu? Lucas perguntou, sua voz rasgada pela confusão. Ao ouvir o seu tom, ela se virou, e por um instante seus olhos se ensombraram com a verdade que ambos temiam. Você não entende. Ele estava prestes a... Pode mudar tudo. Palavras saíram apressadas, tremidas. Mas de novo havia algo em sua expressão. Uma mistura de medo e raiva que Lucas não conseguia decifrar. O tumulto ao redor crescia. As pessoas se aglomeravam em busca de respostas. Mais gritos se juntaram ao clamor da multidão. Mas, de repente, o caos foi interrompido quando Clara se colocou de pé. Com um gesto abrupto, ela encarou a irmã de Ricardo. Você não sabe o que está falando. Sua voz estava carregada de emoção, mas havia algo mais ali. Uma ferocidade escondida que ninguém suspeitava. E então, com um movimento rápido como um raio, Clara sacou um pequeno objeto do bolso do vestido. Era uma faca. O brilho metalizado refletiu as luzes da festa. Uma cena bizarra, como um quadro surreal. A multidão congelou. Os murmúrios se tornaram sussurros. O sangue no chão e a lâmina na mão dela se tornaram um símbolo de uma verdade aterradora. Clara, o que você está fazendo? Lucas patustou ver a bolsa havia sumido sob seus pés. A realidade estava se desfazendo. Ele precisava morrer. A declaração fez o ar faltar. Naquele instante, os rostos ao redor se tornaram máscaras de choque e horror. Ninguém conseguia processar a gravidade da situação. A irmã de Ricardo, de olhos arregalados, recuou em um misto de desespero e pânico. Na cabeça de Lucas, um turbilhão. Aquela mulher que ele viu desmaiando, essa bilionária que parecia tão perdida, agora se tornara algo totalmente outra coisa. Ele não a conhecia, não realmente. O silêncio que se seguiu era pesado e sufocante. A multidão estava em estado de choque. Não havia como voltar atrás. E quando Lucas finalmente conseguiu abrir a boca, tudo o que lhe saiu foi: Clara,
Você não precisava fazer isso. Suas palavras foram engolidas pelo barulho da confusão antes que pudessem se estabelecer. Mas Clara não recuou. Seus olhos brilharam com algo intenso. Você não sabe do que ele era capaz. Ele estava prestes a me destruir. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas havia uma determinação cruel por trás de sua vulnerabilidade. Uma revelação ainda mais devastadora. Uma conexão entre eles que tinha sido abalada por segredos profundos. Uma sirene era ouvida ao longe, simbolizando que o mundo exterior estava a caminho. Mas o que Lucas faria até lá? Ela era uma criminosa? Onde tudo isso iria terminar? Ele só conseguia pensar na relação que tinham construído, na confiança fragilizada diante de uma reviravolta tão chocante. No fundo dele, a pergunta ressoava: quanto você lutaria por alguém que ao mesmo tempo te faz sentir tão vivo e tão perdido? Lucas estava paralisado, suas emoções em uma balança, tentando compreender tudo o que cercava aquele momento aterrador. O vazio nos olhos de Clara saltava, enquanto a pressão do mundo ao redor se intensificava. Mas a verdade parecia tão obscura quanto o sangue que agora manchava o chão. Destruiu a vida dele. As palavras da irmã de Ricardo ecoavam na mente de Lucas. Um eco doloroso que causava contorções em seu estômago. Algo estava muito errado. Um grito agudo cortou o ar pesado. Socorro! Chame uma ambulância! Mas Clara não parecia ouvir. Seus olhos estavam fixos no corpo inerte de Ricardo. Suas mãos tremiam. O desespero tomou conta quando ela percebeu que a situação era mais grave do que qualquer um poderia imaginar. O chão ao redor de Ricardo, agora saturado de sangue, parecia absorver a luz da festa, como se quisesse transformar essa noite de glamour em um pesadelo. Clara, o que aconteceu? Lucas perguntou, sua voz rasgada pela confusão. Ao ouvir seu tom, ela se virou e, por um instante, seus olhos se ensombraram com a verdade que ambos temiam. Você não entende, ele estava prestes a pode mudar tudo. Palavras saíram apressadas, temidas, mas de novo, havia algo em sua expressão, uma mistura de medo e raiva que Lucas não conseguia decifrar. O tumulto ao redor crescia, as pessoas se aglomeravam em busca de respostas, mas gritos se juntaram ao clamor da multidão. Mas de repente, o caos foi interrompido quando Clara se colocou de pé. Com um gesto abrupto, ela encarou a irmã de Ricardo. Você não sabe o que está falando. Sua voz estava carregada de emoção, mas havia algo mais ali. Uma ferocidade escondida que ninguém suspeitava. Então, com um movimento rápido, como um raio, Clara sacou um pequeno objeto do bolso do vestido. Era uma faca. O brilho metalizado refletiu as luzes da festa. Uma cena bizarra, como um quadro surreal. A multidão congelou. Os murmúrios se tornaram sussurros. O sangue no chão e a lâmina na mão dela se tornaram um símbolo de uma verdade aterradora. Clara, o que você está fazendo? Lucas sentiu que o chão havia sumido sob seus pés. A realidade estava se desfazendo. Ele precisava morrer. A declaração fez o ar faltar. Naquele instante, os rostos ao redor se tornaram máscaras de choque e horror. Ninguém conseguia processar a gravidade da situação. A irmã de Ricardo, de olhos arregalados, recuou em um misto de desespero e pânico. Na cabeça de Lucas, um turbilhão. Aquela mulher que ele viu desmaiando, essa bilionária que parecia tão perdida, agora se tornara algo totalmente outra coisa. Ele não a conhecia.
Não realmente. O silêncio que se seguiu era pesado e sufocante. A multidão estava em estado de choque. Não havia como voltar atrás. E quando Lucas finalmente conseguiu abrir a boca, tudo o que lhe saiu foi: Clara, você não precisava fazer isso. Suas palavras foram engolidas pelo barulho da confusão, antes que pudessem se estabelecer. Mas Clara não recuou. Seus olhos brilharam com algo intenso. Você não sabe do que ele era capaz. Ele estava prestes a me destruir. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas havia uma determinação cruel por trás de sua vulnerabilidade. Uma revelação ainda mais devastadora. Uma conexão entre eles que tinha sido abalada por segredos profundos. Antes que pudesse processar a informação, o que parecia ser um simples episódio de uma festa se transformou em um pesadelo. Um homem se aproximou da multidão. Um segurança com um olhar determinado e uma expressão severa. Afastem-se! Precisamos de espaço! Ele gritou, empurrando as pessoas, como se o próprio chão estivesse em chamas. E então, como um filme, em câmera lenta, Lucas viu ele tirar uma arma do coldre. Uma arma. O que está acontecendo aqui? O segurança lançou um olhar preciso, mas não para Clara, para Lucas. Você! O que você fez? A multidão começou a murmurar novamente, agora com perguntas preenchidas por pavor e curiosidade. Lucas sentiu o peso dos olhares. Eu? Mas eu não fiz nada! Ele queria gritar, mas a voz estava presa na garganta. O desespero se alastrava, correndo por seus músculos. Clara, com a faca ainda em mãos, parecia distante, como se as perguntas feitas a ela nunca fossem necessárias. Então ele ouviu algo que fez seu coração parar. Clara, o que você realmente sabe sobre Ricardo? A irmã dos olhos arregalados estava agora apontando a dedo, sua voz cortando como vidro. Você não sabia que ele estava prestes a te trair com alguém da sua própria família? O tempo parecia ter congelado. O impacto das palavras atingiu Lucas como um soco no estômago. O que ela acabara de dizer? Uma traição envolvendo a própria família de Clara? As peças do quebra-cabeça estavam mudando de lugar. Clara, que sempre se mostrara tão vulnerável, agora estava em uma teia de mentiras e segredos traiçoeiros. E qual era realmente o papel de Lucas nessa história? A pergunta pairou no ar. A conexão entre eles poderia sobreviver a essa revelação devastadora. O que mais ele não sabia? Lucas agora estava no epicentro de uma tempestade de segredos. E a verdade prometia ser ainda mais aterradora do que qualquer um poderia imaginar. Lucas estava paralisado, suas emoções em uma balança, tentando compreender tudo o que cercava aquele momento aterrador. O vazio nos olhos de Clara saltava, enquanto a pressão do mundo ao redor se intensificava. Mas a verdade parecia tão obscura quanto o sangue que agora manchava o chão. Destruiu a vida dele. As palavras da irmã de Ricardo ecoavam na mente. Que Lucas, um eco doloroso que causava contorções em seu estômago. Algo estava muito errado. Um grito agudo cortou o ar pesado. Socorro! Chame uma ambulância! Mas Clara não parecia ouvir. Seus olhos estavam fixos no corpo inerte de Ricardo. Suas mãos tremiam. O desespero tomou conta quando ela percebeu que a situação era mais grave do que qualquer um poderia imaginar. O chão ao redor de Ricardo
agora saturado de sangue, parecia absorver a luz da festa, como se quisesse transformar essa noite de glamour em um pesadelo. Clara, o que aconteceu? Lucas perguntou, sua voz rasgada pela confusão. Ao ouvir o seu tom, ela se virou e por um instante seus olhos se ensombraram com a verdade que ambos temiam. Você não entende. Ele estava prestes a... Pode mudar tudo. Palavras saíram apressadas, tremidas. Mas, de novo, algo em sua expressão, uma mistura de medo e raiva que Lucas não conseguia decifrar. O tumulto ao redor crescia. As pessoas se aglomeravam em busca de respostas. Mais gritos se juntaram ao clamor da multidão. Mas, de repente, o caos foi interrompido quando Clara se colocou de pé. Com um gesto abrupto, ela encarou a irmã de Ricardo. Você não sabe o que está falando. Sua voz estava carregada de emoção. Mas havia algo mais ali. Uma ferocidade escondida que ninguém suspeitava. Então, com um movimento rápido como um raio, Clara sacou um pequeno objeto do bolso do vestido. Era uma faca. O brilho metalizado refletiu as luzes da festa. Uma cena bizarra, como um quadro surreal. A multidão congelou. Os murmúrios se tornaram sussurros. O sangue no chão e a lâmina na mão dela se tornaram um símbolo de uma verdade aterradora. Ah, Clara! O que você está fazendo? Lucas sentiu que o chão havia sumido sob seus pés. A realidade estava se desfazendo. Ele precisava morrer. A declaração fez o ar faltar. Naquele instante, os rostos ao redor se tornaram máscaras de choque e horror. Ninguém conseguia processar a gravidade da situação. A irmã de Ricardo, de olhos arregalados, recuou em um misto de desespero e pânico. Na cabeça de Lucas, um turbilhão. Aquela mulher que ele viu desmaiando, essa bilionária que parecia tão perdida, agora se tornara algo totalmente outra coisa. Ele não a conhecia. Não realmente. O silêncio que se seguiu era pesado e sufocante. A multidão estava em estado de choque. Não havia como voltar atrás. E quando Lucas finalmente conseguiu abrir a boca, tudo que lhe saiu foi: Clara, você não precisava fazer isso. Suas palavras foram engolidas pelo barulho da confusão antes que pudessem se estabelecer. Mas Clara não recuou. Seus olhos brilharam com algo intenso. Você não sabe do que ele era capaz. Ele estava prestes a me destruir. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas havia uma determinação cruel por trás de sua vulnerabilidade. Uma revelação ainda mais devastadora. Uma conexão entre eles que tinha sido abalada por segredos profundos. Antes que pudesse processar a informação, o que parecia ser um simples episódio de uma festa se transformou em um pesadelo. Um homem se aproximou da multidão. Um segurança com um olhar determinado e uma expressão severa. Afastem-se! Precisamos de espaço! Ele gritou, empurrando as pessoas, como se o próprio chão estivesse em chamas. No meio dessa cena caótica, uma figura familiar apareceu. O rosto pálido e cheio de pânico. Era Mariana, a melhor amiga de Clara. Lucas não conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou confuso e apavorado. Clara, o que você fez? Mariana gritou, suas mãos trêmulas cobrindo a boca. O olhar de Clara se firmou em Mariana e por um segundo Lucas viu uma faísca de algo mais. Um medo profundo e bem escondido. Eu tinha que fazer, Mariana. Você não sabe o que ele estava prestes a revelar. Revelar? Mariana sussurrou, horrorizada. O que você está escondendo, Clara? O que Ricardo sabia?
Antes que Clara pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou pela festa. As portas do salão se abriram com um estouro e uma equipe de policiais armados entrou. Afastem-se! Polícia! Um clima de pânico se espalhou instantaneamente. Lucas sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Ele ficou aturdido, olhando para Clara, que parecia uma sombra do que era. A porta se fechou atrás dos agentes, criando um recinto de caos e incerteza. Clara foi empurrada para o lado e os olhos dela se cruzaram com os de Lucas. E no que parecia um ato de desespero, Clara gritou: "Ele tem um plano, Lucas! Tudo isso era parte do plano!" O que estava acontecendo? A revelação afundou em sua mente como uma pedra pesada. Ricardo não era apenas um bilionário. Havia algo mais obscuro em jogo. Enquanto as sirenes ecoavam, uma ideia horrenda começou a formar-se. Clara, a mulher que ele sonhou conhecer, estava conectada a um emaranhado de mentiras e segredos que poderiam ser muito maiores do que suas emoções pudessem suportar. Lucas começou a dar passos para trás, o fluxo da multidão o empurrando. Ele precisava saber a verdade, mas agora a conexão que ele tinha com Clara estava em pedaços. Qual era a verdadeira relação entre Clara e Ricardo? O que era este plano que ela mencionou? E com tudo acontecendo, a pergunta pairou no ar. Quem realmente era Clara? À medida que os policiais se aproximavam, a única certeza que Lucas tinha era que a vida dele estava prestes a mudar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Lucas estava paralisado, suas emoções em uma balança, tentando compreender tudo o que cercava aquele momento aterrador. O vazio nos olhos de Clara saltava, enquanto a pressão do mundo ao redor se intensificava. Mas a verdade parecia tão obscura quanto o sangue que agora manchava o chão. Destruiu a vida dele. As palavras da irmã de Ricardo ecoavam na mente de Lucas. Um queco doloroso que causava contorções em seu estômago. Algo estava muito errado. Um grito agudo cortou o ar pesado. Socorro! Chame uma ambulância! Mas Clara não parecia ouvir. Seus olhos estavam fixos no corpo inerte de Ricardo. Suas mãos tremiam. O desespero tomou conta quando ela percebeu que a situação era mais grave do que qualquer um poderia imaginar. O chão ao redor de Ricardo, agora saturado de sangue, parecia absorver a luz da festa, como se quisesse transformar essa noite de glamour em um pesadelo. Clara, o que aconteceu? Lucas perguntou, sua voz rasgada pela confusão. Ao ouvir o seu tom, ela se virou, e por um instante, seus olhos se ensombraram com a verdade que ambos temiam. Você não entende. Ele estava prestes a pode mudar tudo. As palavras saíram apressadas, tremidas. Mas, de novo, havia algo em sua expressão, uma mistura de medo e raiva, que Lucas não conseguia decifrar. O tumulto ao redor crescia. As pessoas se aglomeravam em busca de respostas. Mais gritos se juntaram ao clamor da multidão. Mas, de repente, o caos foi interrompido quando Clara se colocou de pé. Com um gesto abrupto, ela encarou a irmã de Ricardo. Você não sabe o que está falando! Sua voz estava carregada de emoção, mas havia algo mais ali. Uma ferocidade escondida que ninguém suspeitava. Então, com um movimento rápido como um raio, Clara sacou um pequeno objeto do bolso do vestido. Era uma faca.
O brilho metalizado refletiu as luzes da festa. Uma cena bizarra, como um quadro surreal. A multidão congelou. Os murmúrios se tornaram sussurros. O sangue no chão e a lâmina na mão dela se tornaram um símbolo de uma verdade aterradora. Clara, o que você está fazendo? Lucas sentiu que o chão havia sumido sob seus pés. A realidade estava se desfazendo. Ele precisava morrer. A declaração fez o ar faltar. Naquele instante, os rostos ao redor se tornaram máscaras de choque e horror. Ninguém conseguia processar a gravidade da situação. A irmã de Ricardo, de olhos arregalados, recuou em um misto de desespero e pânico. Na cabeça de Lucas, um turbilhão. Aquela mulher que ele viu desmaiando, essa bilionária que parecia tão perdida, agora se tornara algo totalmente outra coisa. Ele não a conhecia, não realmente. O silêncio que se seguiu era pesado e sufocante. A multidão estava em estado de choque. Não havia como voltar atrás. E quando Lucas finalmente conseguiu abrir a boca, tudo que lhe saiu foi: Clara, você não precisava fazer isso! Suas palavras foram engolidas pelo barulho da confusão antes que pudessem se estabelecer. Mas Clara não recuou. Seus olhos brilharam com algo intenso. Você não sabe do que ele era capaz. Ele estava prestes a me destruir. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas havia uma determinação cruel por trás de sua vulnerabilidade. Uma revelação ainda mais devastadora. Uma conexão entre eles que tinha sido abalada por segredos profundos. Antes que pudesse processar a informação, o que parecia ser um simples episódio de uma festa se transformou em um pesadelo. Um homem se aproximou da multidão, um segurança com um olhar determinado e uma expressão severa. Afastem-se! Precisamos de espaço! Ele gritou, empurrando as pessoas, como se o próprio chão estivesse em chamas. No meio dessa cena caótica, uma figura familiar apareceu, o rosto pálido e cheio de pânico. Era Mariana, a melhor amiga de Clara. Lucas não conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, confuso e apavorado. Clara, o que você fez? Mariana gritou, suas mãos trêmulas cobrindo a boca. O olhar de Clara se firmou em Mariana, e por um segundo Lucas viu uma faísca de algo mais. Um medo profundo e bem escondido. Eu tinha que fazer, Mariana. Você não sabe o que ele estava prestes a revelar. Revelar? Mariana sussurrou, horrorizada. O que você está escondendo, Clara? O que Ricardo sabia? Nesse instante, algo chocante aconteceu. O chão tremeu sob seus pés. Uma explosão repentina cortou o ar, fazendo os convidados gritarem, enquanto o teto do salão se estilhaçava. O que era isso? Uma bomba! A multidão começou a correr em pânico, os rostos repletos de medo. E no meio do caos, uma figura encapuzada surgiu, seu olhar fixo em Clara. Você não deveria ter feito isso! A voz era rouca, quase familiar. Lucas sentia seu coração acelerar. Quem é você? Ele gritou, lutando para entender o que estava acontecendo. A figura encapuzada levantou a mão para Clara, revelando um dispositivo. Algo que brilhava em meio ao caos. Você achou que poderia escapar, não é? Ele não estava apenas prestes a te destruir, Clara. Ele sabia tudo sobre você. E agora eu vou fazer você pagar. As palavras cortaram como uma faca. A revelação fez o chão desmoronar sob os pés de Lucas. Clara não era apenas uma mulher perdida em busca de liberdade. Havia algo mais obscuro. Um passado que a conectava
a Ricardo de uma maneira que ele nunca imaginou. E agora, com a expulsão e a figura ameaçadora diante deles, tudo que Lucas pensou que sabia estava desmoronando. A tensão era palpável. Como Clara poderia ter se envolvido em algo tão perigoso? E quem era realmente esse encapuzado? Lucas sentiu-se preso entre o desejo de proteger Clara e o terror do que ela realmente era. O futuro deles parecia incerto, repleto de segredos e traições. E com isso, uma pergunta pairou no ar. Até onde Lucas estava disposto a ir para descobrir a verdade sobre Clara e sobre si mesmo? Lucas estava paralisado, suas emoções em uma balança, tentando compreender tudo o que cercava aquele momento aterrador. O vazio nos olhos de Clara saltava, enquanto a pressão do mundo ao redor se intensificava. Mas a verdade parecia tão obscura quanto o sangue que agora manchava o chão. Destruiu a vida dele! As palavras da irmã de Ricardo ecoavam na mente de Lucas, um eco doloroso que causava contorções em seu estômago. Algo estava muito errado. Um grito agudo cortou o ar pesado. Socorro! Chame uma ambulância! Mas Clara não parecia ouvir. Seus olhos estavam fixos no corpo inerte de Ricardo. Suas mãos tremiam. O desespero tomou conta quando ela percebeu que a situação era mais grave do que qualquer um poderia imaginar. O chão ao redor de Ricardo, agora saturado de sangue, parecia absorver a luz da festa, como se quisesse transformar essa noite de glamour em um pesadelo. Clara, o que aconteceu? Lucas perguntou, sua voz rasgada pela confusão. Ao ouvir o seu tom, ela se virou e por um instante seus olhos se ensombraram com a verdade que ambos temiam. Você não entende. Ele estava prestes a... Pode mudar tudo, as palavras. Saíram apressadas, tremidas. Mas, de novo, havia algo em sua expressão. Uma mistura de medo e raiva que Lucas não conseguia decifrar. O tumulto ao redor crescia. As pessoas se aglomeravam em busca de respostas. Mais gritos se juntaram ao clamor da multidão. Mas, de repente, o caos foi interrompido quando Clara se colocou de pé. Com um gesto abrupto, ela encarou a irmã de Ricardo. Você não sabe o que está falando. Sua voz estava carregada de emoção. Mas havia algo mais ali. Uma ferocidade escondida que ninguém suspeitava. Então, com um movimento rápido como um raio, Clara sacou um pequeno objeto do bolso do vestido. Era uma faca. O brilho metalizado refletiu as luzes da festa. Uma cena bizarra, como um quadro surreal. A multidão congelou. Os murmúrios se tornaram sussurros. O sangue no chão e a lâmina na mão dela se tornaram um símbolo de uma verdade aterradora. Clara, o que você está fazendo? Lucas sentiu que o chão havia sumido sob seus pés. A realidade estava se desfazendo. Ele precisava morrer. A declaração fez o ar faltar. Naquele instante, os rostos ao redor se tornaram máscaras de choque e horror. Ninguém conseguia processar a gravidade da situação. A irmã de Ricardo, de olhos arregalados, recuou em misto de desespero e pânico. Na cabeça de Lucas, um turbilhão. Aquela mulher que ele viu desmaiando, essa bilionária que parecia tão perdida, agora se tornara algo totalmente outra coisa. Ele não a conhecia. Não realmente. O silêncio que se seguiu era pesado e sufocante. A multidão estava em estado de choque. Não havia como voltar atrás. E quando Lucas finalmente conseguiu abrir a boca, tudo que... Clara!
Você não precisava fazer isso antes que pudessem se estabelecer. Mas Clara não recuou. Seus olhos brilharam com algo intenso. Você não sabe do que ele era capaz. Ele estava prestes a me destruir. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas havia uma determinação cruel por trás de sua vulnerabilidade. Uma revelação ainda mais devastadora. Uma conexão entre eles que tinha sido abalada por segredos profundos. Antes que pudesse processar a informação, o que parecia ser um simples episódio de uma festa se transformou em um pesadelo. Um homem se aproximou da multidão. Um segurança com um olhar determinado e uma expressão severa. "Afastem-se! Precisamos de espaço!" Ele gritou, empurrando as pessoas, como se o próprio chão estivesse em chamas. No meio dessa cena caótica, uma figura familiar apareceu! O rosto pálido e cheio de pânico. Era Mariana, a melhor amiga de Clara. Lucas não conseguia acreditar. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, confuso e apavorado. "Clara, o que você fez?" Mariana gritou, suas mãos trêmulas cobrindo a boca. O olhar de Clara se firmou em Mariana. E por um segundo, Lucas viu uma faísca de algo mais. Um medo profundo e bem escondido. "Eu tinha que fazer, Mariana. Você não sabe o que ele estava prestes a revelar." "Revelar?" Mariana sussurrou, horrorizada. "O que você está escondendo, Clara? O que Ricardo sabia?" Nesse instante, algo chocante aconteceu. O chão tremeu sob seus pés. Uma explosão repentina cortou o ar, fazendo os convidados gritarem, enquanto o teto do salão se estilhaçava. O que era isso? Uma bomba! A multidão começou a correr em pânico. Os rostos repletos de medo. E no meio do caos, uma figura encapuzada surgiu, seu olhar fixo em Clara. "Você não deveria ter feito isso?" A voz era rouca, quase familiar. Lucas sentia seu coração acelerar. "Quem é você?" ele gritou, lutando para entender o que estava acontecendo. A figura encapuzada levantou a mão para Clara, revelando um dispositivo, algo que brilhava em meio ao caos. "Você achou que poderia escapar, não é? Ele não estava apenas prestes a te destruir, Clara. Ele sabia tudo sobre você. E agora eu vou fazer você pagar." As palavras cortaram como uma faca. A revelação fez o chão desmoronar sob os pés de Lucas. Clara não era apenas uma mulher perdida em busca de liberdade. Havia algo mais obscuro. Um passado que a conectava a Ricardo de uma maneira que ele nunca imaginou. E agora, com a explosão e a figura ameaçadora diante deles, tudo que Lucas pensou que sabia estava desmoronando. A tensão era palpável. Como Clara poderia ter se envolvido em algo tão perigoso? E quem era realmente esse encapuzado? Lucas sentiu-se preso entre o desejo de proteger Clara e o terror do que ela realmente era. O futuro deles parecia incerto, repleto de segredos e traições. E como se o universo quisesse revirar a trama ainda mais. A figura encapuzada então se afastou um pouco, revelando o rosto. Lucas mal conseguiu acreditar em seus próprios olhos. Era um rosto do seu passado. Alguém que ele pensou estar longe. Alguém que o ligava a tudo aquilo. Era Sofia, a irmã de Clara. A verdade despencou sobre ele como um balde de água fria. "Sofia, o que você está fazendo?" "Aqui?" Lucas perguntou, a voz embargada. O olhar dela estava cheio de uma raiva sufocada. "Clara destruiu minha vida, e agora é a sua vez de pagar também."
As palavras ecoavam na mente de Lucas como uma tempestade furiosa. O que mais ele não sabia? O que realmente acontecia entre aquelas duas? Nesse momento, tudo o que Lucas acreditava estava em dúvida. E com isso, uma pergunta pairava no ar. Até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade sobre Clara? Sofia, e o que realmente unia todas essas pessoas? Quando Lucas viu o rosto familiar de Sofia, seu coração parou. A imagem da irmã de Clara, tão distintiva, fez todo o caos ao redor sumir em um instante. Ele piscou, tentando absorver a situação. Sofia, o que você está fazendo aqui? Sua voz tremia, cheia de perguntas. Sofia avançou um passo, prendendo o olhar em Clara com uma intensidade que eletrificava o ar. Você destruiu minha vida, Clara, e agora vou fazer você pagar. As palavras dela cortaram como facas. A multidão, agora em pânico, cerrou-se em torno das duas irmãs. O calor do momento fazia a tensão crescer, enquanto o cheiro de sangue ainda pairava no ar. Um lembrete cruel da tragédia que ocorrera. Clara tremeu, suas mãos agarrando a faca como um ímã. Lucas viu ansiedade em seu rosto, uma mistura de medo e raiva. Sofia, eu fiz o que precisava ser feito. Você não sabe o que ele estava prestes a revelar. Eu sei muito mais do que você pensa. Você acha que eu sou apenas uma irmã ressentida? Você tem noção do que a sua ganância e seus jogos podem causar? Sofia gritou, mas havia algo em sua voz que soava mais pessoal, algo que remetia a um passado sombrio. O olhar de Clara mudou. Lucas a viu se encolher, como se uma lembrança assustadora a atingisse. O que você quer dizer? Clara respondeu, a voz quase um sussurro. Sofia não hesitou. Ele tinha provas. Provas do que você realmente fez. E agora você está sozinha, Clara. Enquanto falava, a convicção em sua voz cresceu e a pressão da situação se tornava palpável. Um sussurro percorreu a multidão. Provas do quê? Alguém perguntou, a incerteza por trás da pergunta ecoando em cada rosto ao redor. Nesse momento, o mundo em volta deles parecia desmoronar. O que começara como uma festa estava rapidamente se transformando em um circo de horror. Clara estava acuada e Lucas sentiu um aperto no peito. Ele queria entender o que estava acontecendo, mas a tensão era demais. Ricardo sabia sobre seus jogos sujos com os contratos. Ele tinha documentos. E você sabia que isso poderia arruinar tudo. Sofia continuou, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e desespero. Palavras de traição pairaram no ar. Clara, normalmente tão confiante, agora parecia uma sombra. O que mais havia se escondido por trás de seu sorriso encantador? O que ela realmente estava disposta a fazer? Sofia olhou para a faca na mão de Clara. Eu não deixarei que você destrua ainda mais pessoas. Você não tem ideia do que está prestes a fazer. O estalo de suas palavras parecia ecoar por toda parte. E então, em um movimento surpreendente, Clara lançou a faca. Um grito cortou o ar quando a lâmina voou, mas não em direção a nada. Sofia! A faca atingiu um homem na multidão. O impacto foi feito de forma brutal. Ele caiu e o som do golpe ecoou como um estrondo. Não, 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 não! Lucas gritou, sentindo a realidade girar fora de controle. A multidão, em choque, ficou paralisada. O homem,
Desconhecido para Lucas, parecia imerso em dor. O sangue se espalhou e o cenário de glamour se transformou em campo de batalha. Clara desmoronou. Não era para ser assim! Ela gritou, enquanto olhava para a cena caótica. O desespero preenchia cada espaço entre os dois. Sofia não tinha escolha. Você armou toda essa história, Clara! Agora temos que arcar com as consequências. O pânico tomou conta da sala. As sirenes, que já eram audíveis, agora se intensificavam. Lucas estava confuso. Sua cabeça girava. Como tudo isso aconteceu? A tensão entre as irmãs estava carregada de traumas ocultos, e a revelação chocante de que Clara poderia ser a responsável por um ato tão horrendo colocava um grande ponto de interrogação sobre tudo o que ele pensava entender. Ele olhou para Sofia, que agora se mostrava não só como adversária, mas como alguém que sabia demais. O homem continuava no chão, enquanto os murmúrios cresciam. E agora, Lucas realmente se perguntava: quem era Clara? Qual era a verdadeira história por trás de suas mentiras? E o mais importante, estava ele em profunda conexão com alguém tão perigosa quanto assustadora? Com as sirenes se aproximando e as luzes piscando, a incerteza permeava o ar. O que mais estava prestes a se revelar? A noite ominosa só estava começando. Lucas estava paralisado, suas emoções em uma balança, tentando compreender tudo o que cercava aquele momento aterrador. O vazio nos olhos de Clara saltava, enquanto a pressão do mundo ao redor se intensificava. Mas a verdade parecia tão obscura quanto o sangue que Nau manchava o chão. Destruiu a vida dele! As palavras da irmã de Ricardo ecoavam na mente de Lucas. Um eco doloroso que causava contorções em seu estômago. Algo estava muito errado. Um grito agudo cortou o ar pesado. Socorro! Chame uma ambulância! Mas Clara não parecia ouvir. Seus olhos estavam fixos no corpo inerte de Ricardo. Suas mãos tremiam. O desespero tomou conta quando ela percebeu que a situação era mais grave do que qualquer um poderia imaginar. O chão ao redor de Ricardo, agora saturado de sangue, parecia absorver a luz da festa, como se quisesse transformar essa noite de glamour em um pesadelo. Clara, o que aconteceu? Lucas perguntou, sua voz rasgada pela confusão. Ao ouvir o seu tom, ela se virou e por um instante seus olhos se ensombraram com a verdade que ambos temiam. Você não entende? Ele estava prestes a... Pode mudar tudo! As palavras saíram apressadas, temidas. Mas, de novo, havia algo em sua expressão, uma mistura de medo e raiva que Lucas não conseguia decifrar. O tumulto ao redor crescia. As pessoas se aglomeravam em busca de respostas. Mais gritos se juntaram ao clamor da multidão. Mas, de repente, o caos foi interrompido quando Clara se colocou de pé. Com um gesto abrupto, ela encarou a irmã de Ricardo. Você não sabe o que está falando. Sua voz estava carregada de emoção, mas havia algo mais ali. Uma ferocidade escondida que ninguém suspeitava. Então, com um movimento rápido, como um raio, Clara sacou um pequeno objeto do bolso do vestido. Era uma faca. O brilho metalizado refletiu as luzes da festa. Uma cena bizarra, como um quadro surreal. A multidão congelou. Os murmúrios se tornaram sussurros. O sangue no chão e a lâmina na mão dela se tornaram um símbolo de uma verdade aterradora. Clara, o que você está fazendo? Lucas sentiu que o chão havia sumido sob seus pés. A realidade estava se desfazendo. Ele precisava morrer. A declaração fez o ar faltar.
Naquele instante, os rostos ao redor se tornaram máscaras de choque e horror. Ninguém conseguia processar a gravidade da situação. A irmã de Ricardo, de olhos arregalados, recuou em um misto de desespero e pânico. Na cabeça de Lucas, um turbilhão. Aquela mulher que ele viu desmaiando, essa bilionária que parecia tão perdida, agora se tornara algo totalmente outra coisa. Ele não a conhecia. Não realmente. O silêncio que se seguiu era pesado e sufocante. A multidão estava em estado de choque. Não havia como voltar atrás. E quando Lucas finalmente conseguiu abrir a boca, tudo que lhe saiu foi: Clara! Você não precisava fazer isso. Suas palavras foram engolidas pelo barulho da confusão antes que pudessem se estabelecer. Mas Clara não recuou. Seus olhos brilharam com algo intenso. Você não sabe do que ele era capaz. Ele estava prestes a me destruir. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas havia uma determinação cruel por trás de sua vulnerabilidade. Uma revelação ainda mais devastadora. Uma conexão entre eles que tinha sido abalada por segredos profundos. Neste momento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora cortou o ar, um rugido que fez todos tremerem. As janelas do salão estouraram. Estilhaços de vidro voaram como chuva de morte. Lucas se jogou para o lado, protegendo Clara com seu próprio corpo. O que era aquilo? O cheiro de pólvora e fumaça tomou conta do ambiente. E a multidão gritou em pânico. Enquanto todos corriam em busca de saída, Clara ficou paralisada, olhando para um ponto no fundo da sala. Não pode ser! Palavras saíram de sua boca como um sussurro, e seu rosto ficou mais pálido que antes. Lucas seguiu seu olhar e viu uma figura encapuzada emerge na fumaça. Uma silhueta familiar. A pessoa virou-se lentamente, revelando um rosto que Lucas jamais esperava ver. Era Ricardo. Ele estava vivo. Vocês acharam que poderiam me derrubar tão facilmente? Seu tom era gélido, desprovido de qualquer emoção. O homem que todos pensavam estar morto estava agora em pé, ameaçador. A figura tinha um sorriso malicioso, como se tivesse orquestrado tudo. As peças da sala se encaixaram rapidamente na cabeça de Lucas. O jogo de poder que Clara tinha dito, as traições, tudo se entrelaçava. A multidão, agora em estado de pânico, começou a questionar o que estava acontecendo. Ele estava fingindo? Quem é ele de verdade? Sussurros tomaram conta, enquanto tudo virava um caos. O olhar de Clara encontrou o de Lucas e ela parecia desmoronar. Ele não pode saber. Eu não posso deixar que ele faça isso novamente. Lucas olhou para Ricardo, tentando compreender. O que está acontecendo? O que você quer? Sua voz tremia, agora cercado por medo, pelo desconhecido. Ricardo sorriu, segurando um controle remoto em sua mão. Quero que todos saibam a verdade. E você, Clara, vai ver que não pode escapar dos seus próprios demônios. Antes que Lucas pudesse reagir, um aviso soou. Você não vai se livrar de mim tão facilmente. Clara gritou, mas era tarde demais. A tensão estourou como um relâmpago. O controle remoto e Ricardo disparou. Um clarão de luz azulado começou a pulsar e uma explosão de chamas quase impossíveis atravessou o espaço. O medo tomou conta. E tudo o que Lucas queria era proteger Clara. Mas em meio da confusão, a conexão deles estava sendo estrangulada pelas verdades que emergiam. Ele se perguntou quem teria a verdadeira última palavra. E assim, no coração da tempestade, uma pergunta pairou no ar.
Até onde Clara foi para fabricar essa mentira? Até onde Lucas conseguiria enfrentar a realidade que agora ameaçava engolir não apenas a noite, mas suas vidas? As chamas surgiram, iluminando o salão em uma dança caótica de luz e sombra. Clara congelou, os olhos arregalados, enquanto Ricardo, com um sorriso de satisfação, observava o desespero se espalhar. Lucas sentiu o coração disparar. Era como se o tempo estivesse parado e cada segundo se arrastasse com a tensão no ar. Clara, corre! Ele gritou, puxando-a para longe. A multidão se debatia, gritando, enquanto a fumaça começava a envolvê-los. Pessoas empurravam umas às outras, tentando escapar do desastre. Lucas viu o homem caído no chão, a dor estampada em seu rosto, e a imagem se gravou em sua mente. Esse não era apenas o acidente, era uma armadilha. No entanto, Clara continuava paralisada, como se as palavras de Ricardo a tivessem imunizado ao perigo. Você fez isso, Clara, ela murmurou. Você me arruinou. A raiva e a dor se misturavam em sua voz, mas Clara não parecia ouvir. Lucas agarrou seu pulso, puxando-a com força na direção da saída. Precisamos sair daqui agora. A equipe de seguranças estava na entrada, mas o tumulto tornava a fuga quase impossível. Lucas virou-se e encontrou Sofia ao seu lado, com os olhos fixos em Clara. Ela precisa de ajuda, Lucas, disse ela, sua voz tensa, mas havia algo no olhar dela que mostrava confiança. Ela não pode ficar com ele. Você precisa nos ajudar. O pânico fervia e Clara olhou para Sofia como se a visse pela primeira vez. Você realmente acha que eu estava fazendo isso por mim? A indignação tomou conta de seu rosto. Eu estava tentando protegê-las. Protegê-las do quê? Falava Sofia, gesticulando. São elas que precisam de proteção. Não podemos deixar que ele controle você assim. Enquanto a fumaça temperava o ambiente, Lucas sentiu o peso da verdade. Clara, a mulher cujo sorriso o havia cativado, agora estava perdida em mentiras e traições. Ele a puxou mais perto, e a conexão que uma vez os uniu parecia estar se rompendo. Clara, você me quebrou em 1000 pedaços. O que mais você não contou? O tempo parecia desacelerar em torno deles. Clara olhou para Lucas, e por um instante ele viu uma rachadura na fachada dela. Eu só queria ser livre, Lucas. Livrar-me de Ricardo. Ele era meu marido. Mas nada do que eu era realmente importa para ele. E sim, eu menti. Pela primeira vez, ficou claro que Clara não estava sozinha nesse labirinto. Clara, nós podemos sair juntos. Apenas confie em mim. Enquanto ele falava, a visão de Ricardo, como uma sombra emaranhada, continuava a pairar sobre eles, se aproximando. Mas agora não era só um homem. Era um símbolo de tudo que estava errado. Ele não pode nos controlar. O que mais você fez, Clara? O que ele sabe que você não contou? Lucas perguntou, sentindo a urgência das palavras. Eu tenho que ser forte. Eu não posso deixar isso acabar aqui. Clara respondeu, seu olhar se endurecendo. Então Ricardo se aproximou e uma explosão reverberou como uma onda. A multidão gritou mais uma vez, o caos reinando. Clara olhou de volta para Lucas, em uma mescla de determinação e medo. Está na hora de acabar com isso de uma vez por todas. Com um último olhar entre eles, Clara mergulhou na direção de Ricardo, a coragem como sua única arma. E Lucas, em meio ao turbilhão, percebeu que o que estava em jogo não era apenas o destino dela, mas o dele também. Clara, não! Ele gritou. Mas já era tarde demais. Os ecos da noite se fundiram em gritos e lamentos. Todos estavam em movimento.
arrastando-se para escapar do pesadelo, que outrora era uma celebração. Lucas estremeceu. O que aconteceria agora? O que estava prestes a ser revelado na intersecção entre coragem e traição? A escuridão da sala engoliu tudo, e o futuro deles parecia incerto. Uma nova batalha se desenrolaria em meio ao caos. O destino de Clara, Ricardo e Lucas estava entrelaçado de forma irrevogável. E afinal, quem sairia vitorioso dessa tempestade? Enquanto Lucas tentava acompanhar os eventos em frenesi, uma única conclusão se formava em sua mente. As respostas estavam muito além do que ele havia imaginado. Ele olhou para a multidão perdida, um turbilhão de desespero e confusão, e sabia que a história deles estava ainda longe de terminar. E agora eu preciso da sua ajuda! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa história chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Precisamos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos fazer isso juntos!